Olá, meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou natural de Pará de Minas. Estou aqui para apresentar para vocês o meu livro O Presidente e Outras Histórias. Este é o segundo livro que eu lanço, sendo que o primeiro foi intitulado A Flor Negra e foi lançado em agosto de 2018. Ao contrário do primeiro livro, que era uma novela policial, esse segundo livro, Presidente e Outras Histórias, é uma coleção de contos, 7 histórias que eu escrevi ao longo dos anos e que não possui uma temática única. Então eles falam de vários temas. O livro foi produzido pela editora Fora da Caixa de São Paulo e publicado em março desse ano. No entanto, em decorrência da pandemia, eu não consegui fazer um lançamento presencial, um evento de lançamento presencial do livro, como eu fiz no primeiro. Então o que eu vou fazer é aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho das histórias que compõem esse livro, o processo criativo e usar como um lançamento do livro virtual. A primeira história do livro se chama O Anjo de Verde. Ela foi escrita em meados de 2002, quando eu ainda era um estudante da Faculdade Pará de Minas, a FAPAM. A inspiração dessa história foi retirada de uma experiência própria minha, porque quando eu ia para a faculdade de ônibus, eu ficava dentro do ônibus olhando o semblante das pessoas que estavam indo embora para casa enquanto eu ia estudar. Como ele tem apenas 3 páginas de extensão, eu vou ler somente uma frase, que eu acho que ainda se aplica nos dias de hoje. Bastaram um pouco de cordialidade e um sorriso para mudar o meu dia. O segundo conto é intitulado Machado Vermelho. Ele se passa num sítio onde 2 casais de namorados e um amigo resolvem passar o final de semana. Todavia, o que era para ser uma experiência aprazível acaba tomando um rumo imprevisível. O conto foi inspirado nas histórias de terror do norte-americano Edgar Allan Poe, um dos meus autores favoritos. Poe tinha uma técnica muito engenhosa para criar histórias que suscitam medo no leitor. Em vez de colocar um sujeito normal dentro de um ambiente tenebroso, ele projeta as neuroses de um indivíduo desajustado em um ambiente normal. É o que tentei fazer dentro das minhas capacidades literárias. Segue um trecho. No conto de Edgar Allan Poe, o marido havia acabado de matar a própria mulher com um golpe de machado. Eu construía mentalmente aquela imagem macabra quando ouvi risos vindo do final do corredor. A voz que os emitira era a de Karen. Pouco depois, foi a vez de Bruna gargalhar. Retomei a leitura, mas a minha atenção era disputada pelos sons das 2 mulheres. O barulho feito por elas não era alto, mas podia ser ouvido por mim devido ao silêncio em que se encontrava a casa. Imaginei que estavam trocando confidências femininas e se divertindo com aquilo. Retomei mais uma vez minha leitura. Os risos continuaram até que se transformaram em gemidos. Gemidos de prazer. Foi somente naquele instante que percebi que havia uma terceira voz, uma voz masculina. Em seguida vem o conto que dá o título ao livro, que é O Presidente. Essa história eu comecei a escrever em 2015, mas eu só terminei ela em 2018. Porque, na verdade, chegou em um determinado trecho da história e eu acabei não sabendo como terminá-la. Então eu acabei abandonando a história e trabalhando em outras. Aqui eu vou falar um pouquinho do meu processo de criação. A primeira coisa é quando eu tenho uma ideia, e isso é uma dica que eu dou para todo mundo que gosta de escrever. Se você tem uma ideia, por favor, anota ele num pedaço de papel, no computador, no celular, em algum lugar, porque você acha que eu vou chegar em casa e vou lembrar, a gente não lembra. Às vezes algumas ideias simplesmente somem da cabeça. Então, toda vez que você quer escrever, tem uma ideia, anote ela em algum lugar. A inspiração para a história do presidente surgiu quando eu li uma reportagem em que eram mostrados trechos de cartas de soldados mortos durante a intervenção americana no Iraque e no Paquistão. Imaginei que muitos daqueles jovens foram enviados para tão longe de casa não porque queriam, mas pela força da vontade de um presidente. E aí eu pensei, será que o presidente teria coragem de enviar seus próprios filhos para o fronte de batalha? Então eu imaginei uma história em que a filha de um presidente é afetada pelas decisões dele. No conto não se trata de um pai enviando uma filha para a guerra, mas de um governante rígido, aferrado às suas convicções e que acaba se vendo diante de um dilema, exatamente por causa das leis por ele sancionadas. Ele tem que escolher entre voltar atrás para beneficiar um parente, algo que ele abomina, ou deixar a filha morrer.
O conto explora principalmente esse dilema do presidente, mas aborda também outros aspectos, as escolhas em trabalho e família, a dedicação dos pais pelos filhos e a necessidade de um governante manter sua popularidade. Deixe-me ler uma passagem. Como havia dito a esposa, Martins se sentia extenuado. Desde que recebera o terrível diagnóstico de Andresa, ele se sentia como se o cansaço acumulado durante todos os seus anos de vida pública estivessem lhe pesando os ombros de uma só vez. Já não conseguia trabalhar com o mesmo vigor de outrora e encontrava grandes dificuldades para se concentrar em qualquer assunto. Vários questionamentos relacionados ao estado da filha lhe ocorriam ao longo dos dias e lhe drenavam a tão afamada eficiência. Parecia que ele definhava junto com a sua unigênita. Dentre as várias perguntas que lhe passavam pela mente, aquelas de cunho religioso eram as que mais perturbavam Washington. O presidente sempre fora, desde o final de sua juventude, uma pessoa extremamente ligada à igreja, acreditando em todos os dogmas e respeitando todas as bases teológicas. No entanto, a doença de Andresa plantou diversas dúvidas em sua mente. Dúvidas que ele, devido ao seu temperamento e o afastamento de sua esposa, mantinha exclusivamente para si. Por que sua filha? Por que não ele, que já era bem mais velho? Por que não a filha de outrem? A quarta história se chama A Origem das Espécies. Ela conta a história de Joana Lima, uma executiva de uma multinacional, uma mulher muito bem sucedida, só que não consegue encontrar um companheiro porque ela tem critérios muito altos para poder escolher com quem ela vai se relacionar. A ideia que eu tive para escrever esse conto foi depois que eu assisti um filme, uma comédia romântica, sobre uma mulher que não conseguia se casar porque não encontrava o homem perfeito. Uma frase do conto: afinal, os homens modernos não passam de primatas um pouco melhorados. A quinta história é intitulada O Guitarrista e conta a história de um tímido garoto do interior que acaba se transformando no astro mundial do rock e que acaba, anos depois, encontrando a sua grande paixão de adolescência. O problema é que, quando ele encontra essa sua grande paixão, ele desconfia que ela seja uma prostituta de Madrid que ele encontrou uma noite durante uma turnê. E essa dúvida fica pairando sobre ele e o força a tomar uma decisão. Eis uma passagem do conto. No caminho de volta, Ronaldo foi tomado por um turbilhão de pensamentos que iam e vinham por sua mente de uma maneira tão desorganizada e frenética que ele chegou a pensar que enlouqueceria. Memórias antigas da Vitória Vasquez dos tempos de colégio, um ser inalcançável, perfeito, quase divino, se contrastavam com as lembranças bem mais recentes da prostituta Pris, uma mulher a serviço do dinheiro, voluptuosa, vulgar. Ao relembrar sua noite em Madrid, o músico tentava, desesperada, voraz e inutilmente, resgatar as sensações vividas durante aqueles momentos de luxúria ébria. Se pudesse voltar no tempo, ele teria se entregado por completo e se consumido até as últimas forças, devorando lascivamente cada centímetro do corpo daquele anjo demoníaco no qual sua paixão da adolescência havia se transformado. O Bosque da Amizade é o penúltimo conto do livro e conta a história de Edson Marques, um escritor já beirando os 80 anos que começa a perceber que está chegando ao fim da vida e que ele quer aproveitar mais a amizade de seus amigos de longa data. A ideia para o conto surgiu depois de ler a letra da música Near the End, escrita pelo guitarrista David Gilmour. No conto, o protagonista percebe que se aproxima do fim da vida e que os encontros com amigos se tornarão mais raros e, por isso, decide valorizar cada reunião ao máximo. A história foi escrita em 2019, logo após eu ter terminado de escrever O Guitarrista, e ainda no intervalo criativo que eu estava mantendo para terminar O Presidente. A minha intenção foi apontar o fato de que muitas vezes não percebemos o quão importantes são as verdadeiras amizades em nossas vidas e que, na maioria do tempo, não somos capazes de externar essa importância. Segue um trecho da história. Edson Marques ultrapassou os limites da varanda e pisou no gramado. Inspirou profundamente e sentiu o ar frio daquela noite, misturado ao delicioso aroma da grama ainda úmida, enchendo-lhe o peito. Aquela sensação de frescor dominou o escritor e fê-lo sentir-se, por alguns breves segundos,
rejuvenescido, como se tivesse 30 anos de novo. Todavia, aquele arrebatamento súbito se arrefeceu e o abandonou tão rapidamente quanto o gás carbônico que ele expelia pelas narinas. Ao sentir os pulmões vazios e sem o vigor de outrora, Edison se lembrou da letra da música de David Gilmour, que Francisco havia tocado ainda há pouco. E quando você sente que está perto do fim, e aquilo que brilhou tão forte está emergendo. E teve uma dolorosa epifania. A última história do livro se chama No Fim, Tudo Acaba Bem. Ela conta a história de Regina Garcia, uma engenheira computacional, que acaba desenvolvendo um sistema de autodiagnóstico e automedicação computadorizada com auxílio de inteligência artificial. A inspiração para o conto foi a série Black Mirror, que aborda o lado sombrio da tecnologia. Os problemas começam a surgir quando as eleições presidenciais se aproximam e o produto criado por Regina é usado em atentados terroristas. Vamos a uma passagem da história. A visão que a detetive experimentou foi aterradora, uma imagem que nunca mais seria apagada de sua memória. Os cadáveres ainda não haviam sido removidos, à espera dos profissionais da perícia criminal, e compunham uma cena de filme de terror. A grande maioria deles estava espalhada ao redor dos veículos. Alguns se encontravam amontoados dentro deles, e uns poucos se encontravam na base dos montes de minérios. Aproximando-se dos mortos, Priscila notou as gargantas arranhadas, as faces e as mãos arroxeadas pela cianose, as roupas rasgadas e as feições desesperadas que indicavam a aflição que dominara aquelas pessoas em seus derradeiros momentos. Essas são as 7 histórias que compõem o livro. Foi um livro que eu gostei muito de escrever. Espero que quem leia se divirta tanto quanto eu. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma dica para quem escreve e ainda não publicou. Se você escreve e tem coisa guardada no seu computador, coloque isso para fora, publica, procura uma editora independente, porque eu fiquei muito tempo com muitos textos meus guardados na gaveta, no computador por muito tempo, e hoje eu me arrependo, eu gostaria de ter publicado antes. Hoje com a internet tem várias plataformas que você consegue criar livros eletrônicos de forma gratuita e até vender em lojas sem pagar nada. Então o meu recado final é esse. Se você escreveu, você tem que publicar. Obrigado e até a próxima.